Então, nós estamos num momento singular da humanidade. Nós nunca tivemos algo que pegasse o planeta inteiro. Eu tenho a interpretação que o problema não é nós que temos agredido a Terra, temos feito isso, lógico. O agronegócio avança sobre as florestas, as cidades vão se aproximando cada vez mais do campo. 83% da humanidade vive em cidades, então a natureza quase desaparece. E aí, lógico, esses bilhões e bilhões de vírus e bactérias que existem na natureza, eles perderam o habitat, derrubamos as árvores deles. E aí eles pulam em cima de nós. Então, hoje é um dado de ciência que a Terra é um superorganismo vivo, que combina todos os fatores físicos, químicos, ecológicos, as energias do universo, da Terra, para produzir vida, manter a vida dela e produzir e reproduzir vida. Nós machucamos a Terra, exploramos todos os ecossistemas, atacando a Terra no solo, no subsolo, no ar, no mar, por todos os lados. E a Terra se defende como um organismo vivo. Então, a minha hipótese é que todos esses eventos extremos que tivemos nos últimos decênios, grandes secas, grandes nevastas, a Zika, vários vírus que atacaram a Terra, foram respostas contra-ataques à Terra contra a humanidade. E esse de agora, ela mandou um especial que bota de joelhos todas as nações militaristas, especialmente os Estados Unidos, que têm arsenais de armas nucleares que podem destruir toda a humanidade por 15 formas diferentes. Eu digo isso de sério porque, trabalhando na Carta da Terra, e quem coordenava era o Gorbachev. E aí, uma vez, eu e a Mercedes Sosa, numa pausa de café, e vamos conversar com o homem. E perguntamos: ô Gorbachev, é verdade que você podia deslanchar uma guerra nuclear e acabar com a humanidade? Ele disse: olha, Bob, tem 2 generais malucos que toda hora me falam no ouvido para fazer um confronto total e final com o Ocidente. Então, o Gorbachev até rindo disse: eles nem se dão conta que só com as armas que nós temos, dispensando as americanas, inglesas, francesas e outros, podemos destruir a Terra por mais de 10 vezes diferente. Então, esse contra-ataque pelo vírus, o coronavírus, é uma resposta da Terra, diz: estou cansada. Então, eu acho que nesse momento, é um momento em que todos devemos ser solidários e, politicamente pensando, eu acho que a crise do coronavírus caiu como um raio em cima do projeto capitalista e neoliberal. Porque qual é a essência desse projeto? É explorar a força do trabalho, explorar os saberes coletivos e explorar e exaurir a natureza. Isso sem nenhuma cooperação, sem nenhuma solidariedade, só com a competição e com a acumulação individual. E ainda se defendendo com arsenais de armas de destruição em massa. Agora estamos todos dependendo da solidariedade, do cuidado um do outro. Na China tem a tradição do Confúcio, que é a tradição da cooperação de todos. Inclusive até um certo defeito, eles não têm muito sentido dos direitos individuais. São os direitos do povo, direitos coletivos. E eles com mais facilidade puderam enfrentar, porque dando ordem de eles fazerem esse isolamento social, obedeceram, porque é uma tradição cultural daquele povo. Nós aqui não, cada um não quer nem saber.
e faz como pode, e aí estamos levando as consequências. E como temos um presidente que é um ecocida, um homem que gosta da morte, porque exalta a tortura, o grande ideal dele é um torturador bárbaro. Então, eu acho que é um momento em que nós devemos resgatar ou reviver aquilo que é da essência humana, a solidariedade, a cooperação, o cuidado um do outro, porque se não fizermos isso, esse vírus vai dizimar grandes porções da humanidade. O Mandetta, que foi ministro da Saúde, ele disse, olha, se nós seguirmos esse ritmo, cada dia mais de 1.000, nós vamos ter cerca de 150 mil mortos. Os americanos já passaram 100 mil, porque eles não têm um SUS, não existe lá isso. Cada um tem que se defender. Então, lógico, os imigrantes, os negros, os pobres estão morrendo como moscas. E eu queria dizer uma palavra. Primeiro, é um apelo a todo mundo a despertar a solidariedade. A gente sabe pela bioantropologia que nós nos tornamos humanos quando os nossos ancestrais iam à caça, pegavam os frutos da caça, traziam para o grupo e comiam solidariamente. Aí eles deixaram de ser símios, primatas, e deram um salto para a humanidade. Foi a solidariedade, a cooperação que nos fizeram humanos. Começando para atender os pequeninhos, os mais idosos, depois comiam todos juntos. Então, essa solidariedade que valeu no passado, fazendo-nos humanos, vale muito mais hoje. E o desafio nosso é de sermos solidários, cuidadosos com todos, mas há caminhos espirituais. As igrejas deviam esquecer suas diferenças e se unir para levar as pessoas, os fiéis, seja católicos, evangélicos, o que seja, para viver esses valores da humanidade, do amor um pelo outro. Então é um dado universal, o cuidado pelos pobres. E hoje os pobres somos todos nós, que todos podemos ser vítimas. Mesmo aqueles ricaços que se colocam num bunker e se protegem, eles não podem sair, porque correm risco. Então, esses valores e as diferenças que nós temos das igrejas, uma para cá, outra para lá, devemos nos unir em função da humanidade, em amor à humanidade, em amor ao outro, cooperando para salvar a vida, que é o dom supremo de Deus. Aquilo que a evolução melhor produziu durante 13,7 bilhões de anos, que é a história do universo, ela culminou na vida. E no subcapítulo da vida é a vida humana, a vida consciente, a nossa vida, que agora foi agredida. E nós podemos superar isso. Por isso eu convoco a todas as religiões e superar eu diria quase esse fetichismo. Houve alguém aí que disse, se você comprar esse feijão e pagar R$1.000, você se cura da coronavírus. Então, há religiões e religiões. Tudo aquilo que é são, sadio, pode ficar doente. Então a gente não pode explorar as pessoas. Temos que crer que Deus nos deu inteligência. Com a inteligência nós criamos a ciência, criamos a medicina, que são coisas que estão no plano de Deus. Então Deus não precisa entrar toda hora para fazer milagre. O ser humano produz o milagre da vida, gera vida, cuida da vida, cura vidas. E esse é o momento. Então, eu acho que todas as religiões têm que olhar para o Criador e nós, todas as suas criaturas, e ajudar-nos uns aos outros para que haja menos vítimas, e não só aqueles que morrem, mas quando morre alguém, um pouco de nós morre junto. Há uma vacina. Há muitos biólogos, eu conheço alguns italianos que pensam assim, nós temos medo do next big one, o próximo
grande e exterminador. O vírus ou uma bactéria tão grande que não poderá ser exterminada e dizimará, fará desaparecer a espécie humana. E argumento, por ano nós estamos liquidando entre 70 a 100 mil espécies de seres vivos, cada ano. Diz, pode ser que chegou a nossa vez, que a Terra nos mande uma bomba invisível de um vírus tal, que nós ficamos desarmados, não sabemos como enfrentá-las e podemos desaparecer como espécie. Isso muitos cientistas dizem. Eu não acredito. Nós vamos encontrar uma vacina e vamos aprender a lição que o vírus nos deixa. Temos que cuidar das florestas, das águas, cuidar uns dos outros, não agredir, entender a terra como mãe. E nós, com os outros seres, os animais, as plantas, são nossos irmãos e irmãs, porque temos o mesmo código genético. Temos os mesmos 20 tijolinhos e as mesmas 4 formas de espécies de cimento diferente que construímos toda a vida. Conforme que você mistura, vem uma árvore, vem um animal, pode vir o ser humano. Então nós todos somos irmãos e irmãs. Uma fraternidade universal, aquilo que São Francisco dizia. E eu acho que, por exemplo, o Lula, quando estava lá na prisão, eu disse, Lula, você tem um homem inteligentíssimo. E no teu programa é extraordinário, porque se dirige aos mais vulneráveis. Mas você não incorporou ainda o discurso ecológico. Ele disse, bafo, eu conheço o sertão, eu conheço aquela seca terrível e quando chove, em 3 dias tudo cresce. Digo, não, você tem que incorporar como um dado da Terra, porque se nós não temos as chuvas suficientes no planeta todo, os climas adequados e os nutrientes suficientes para gerar vida, nós vamos lentamente desfalecendo, desaparecendo. Então, é importante. E agora a gente conversando com ele diz, olha, é importante salvar o planeta Terra. Nós estamos numa emergência. Temos que fazer a justiça social, pelo qual nós lutamos sempre, e também a justiça ecológica. Fazer justiça às plantas, aos animais, às águas, não contaminá-las, não destruí-las, mas salvá-las, cuidar delas. Então, o apelo que eu faço aos caminhos espirituais, às religiões, às igrejas, que esqueçamos nossas diferenças e temos o foco. O foco é combater esse vírus, defender e cuidar das pessoas, a gente fazer o isolamento social, seguir aquelas normas que deram certo em tantos países, porque desde o começo eles começaram. O nosso vizinho Argentina já estão quase liberados, porque o presidente pediu que todos se recolhessem. Os argentinos são mais disciplinados que nós. Nós somos meio bagunceiros, gostamos de estar juntos e beber a nossa caipirinha, a nossa cerveja. Não somos muito disciplinados. Os argentinos são mais disciplinados, os hermanos aí. E por isso estão saindo agora. Tiveram poucos mortos e nós estamos na linha dos americanos, porque não estamos seguindo os meios de salvação. E as igrejas que devem ensinar as coisas de amor, de solidariedade, humanidade, devem bater em cima desses valores, porque assim nós nos ajudamos, defendemos a vida, que é o nosso dom mais precioso. Não precisamos chorar os nossos mortos, porque eles vão se curando e vão voltar à sua família. Nós vamos retomar o nosso mundo modificados, aprendendo a lição. Habilidade ecológica, não poluir o ar, as águas, os solos, cuidar do lixo, cuidar da nossa saúde, saúde de todo mundo, dos mais vulneráveis às periferias. Essa lição temos que aprender. Nesse momento grave, eu diria dramático, da humanidade.